cedeu a tudo aquilo que Lutero, há 500 anos, estava combatendo na Igreja Católica Apostólica Romana. A venda das indulgências, a idolatria ao Papa, divinizar o Papa, ver o Papa como uma intermediação da nossa relação com Deus. Daí a razão porque Lutero falou do sacerdócio universal dos crentes. E aí, depois de 500 anos, nós que nos intitulamos ou nos denominamos protestantes, eu pergunto, mas o que é que nós estamos protestando? Porque as indulgências voltaram, com outros rótulos, com outros títulos, mas voltaram. As pessoas estão vendendo salvação, estão propagando o evangelho de copo com água em cima do rádio, do monitor da televisão. As igrejas estão fazendo campanha para quebrar a maldição. Eu sou assembleano de nascimento, que meu pai e toda a minha família é assembleana. Eu sou filho e neto de pastor assembleano e criado nesse ambiente assembleano e pentecostal. E eu alcancei ainda um tempo na Assembleia de Deus. E eu, sinceramente, desculpe, não me leve a mal, não estou aqui para fazer juízo de valor, se está certo, se está errado. Mas essas coisas dessas campanhas, culto de libertação, campanha de maldição, campanha mais não sei do que, tudo isso para mim me soa muito estranho, porque eu alcancei uma Assembleia de Deus e não tinha isso. Não existia isso, era culto de doutrina, era culto público de domingo, tinha um outro culto lá durante a semana, que era culto público também, às vezes chamava culto de testemunho, porque era o culto onde dava oportunidade para os irmãos contarem testemunhos, e ponto final. E a pregação era: Jesus cura, salva, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará para buscar a sua igreja. Era assim. E assim, eu sei que os tempos mudaram, a sociedade está em constante mudança, o ambiente é pós-moderno, é muito subjetivista, muito relativista. Eu sei de todos esses processos e compreendo todos esses processos da sociedade pós-moderna. Mas eu me refiro aqui à simplicidade do Evangelho, ao eixo da mensagem cristã, ao cerne do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu aproveitei essa carona da reforma e fiz uma análise aqui do movimento evangélico brasileiro, e aí coloquei no título do meu livro para provocar mesmo: Igreja Deformada. Não é um texto teológico, não é um livro de teologia, não é uma crítica ácida, porque existe uma crítica ácida, inclusive a religião o movimento que mais cresce hoje no Brasil é o movimento que chamamos de os desigrejados, Há uma crítica ácida, e aí a pessoa se isola e diz assim: eu vou me desigrejar. E está crescendo muito esse movimento. Mas esse texto aqui não é um texto de crítica ácida, não é um texto de teologia, eu diria, é um texto pastoral. Eu escrevi esse texto com o mesmo sentimento e com o coração de pastores que clamam a Deus por um avivamento neste país. Com o sentimento dos profetas veterotestamentários, Jeremias, por exemplo, que andou pelas ruas chorando e clamando ao povo que voltasse-se para Deus. Então, queridos, eu creio que este texto vai contribuir muito. Deixa eu ler rapidamente aqui o sumário, só para vocês terem uma noção. É um livro de fácil leitura, uma linguagem simples, acessível, e só para vocês terem uma ideia dos assuntos: o desafio de continuar o que Jesus começou, o revestimento de poder, a pentecostalidade como ação divina e os pentecostalismos como ação humana, resgatando a herança pentecostal, o perfil de uma igreja relevante e, por último, a hora da decisão. Eu conto aqui com o prefácio do pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto. Pastor Netinho me deu a honra de prefaciar esse livro, e eu estou muito feliz com este trabalho. Tenho o prazer de apresentar para os irmãos, e no final, se vocês quiserem conferir, vai estar ali à disposição dos irmãos na saída, na porta da igreja. E eu creio sim que Deus pode trazer um grande avivamento para o nosso país. Creio que Deus pode trazer um grande avivamento para a igreja brasileira. Nós estamos precisando e nós estamos clamando para que haja um grande avivamento. Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir. Eu serei breve, sei que é dia de semana e muitos de vocês talvez vieram até direto do trabalho,
E já está dando 9 horas, já é 9 horas, né, da noite. Eu não quero cansar vocês, quero ser breve. Apocalipse capítulo 9, ou capítulo 5, porque eu falei 9 horas, capítulo 5, versículo 1, ouçam o que diz. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. João está narrando a visão que teve, né? E ele diz: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Eu paro a leitura aqui, para não ficar muito longo. Eu só queria ler esses textos para termos uma compreensão, não ficar muito recortado em nossa cabeça e em nossa compreensão. Meus queridos irmãos e irmãs, moças e rapazes que me ouvem hoje à noite, eu não sei qual foi a última vez que você chorou, e que você chorou se sentindo desesperado ou desesperada com a situação em que caminha a humanidade. Não sei se alguma vez da sua vida você já parou e começou a meditar, a refletir sobre os desdobramentos da violência, sobre as implicações de uma política injusta neste país. Não sei se você alguma vez parou para lamentar, para chorar mesmo, em tom de lamento, em desespero, com o olhar perdido, sem saber em que direção ir, pensando, refletindo nas escolas públicas que estão sucateadas no nosso país, no ensino, a qualidade de ensino, a qualidade da educação neste país que vai cada vez mais piorando. Não sei se você já parou para pensar, para refletir, que nos hospitais a saúde continua precária, a política ou as políticas deste país nada faz, os políticos nada fazem. Recentemente eu saí para socorrer a minha esposa. Ela todo mês tem uma cólica terrível, as mulheres sabem disso, e no caso dela é uma cólica menstrual horrível que ela sente, todo mês tem que correr com ela, e neste mês não foi diferente. Eu corri com ela para o hospital, e eu estou morando recém agora, eu sempre morei na zona sul de São Paulo, e mudei recentemente para o Belenzinho, próximo da nossa sede central, ficar mais fácil a minha logística ali, porque é lá que eu congrego. E eu, sem conhecer direito os hospitais ali na região, saí procurando um hospital. O primeiro que eu achei, eu entrei. E foi um sacrifício enorme para ela ser atendida. E ela chorando, gemendo e se contorcendo de dores. E quando ela conseguiu entrar lá para o medicamento, é coisa simples, é só um soro que ela toma ali no braço e aí alivia a dor. E quando ela entrou para a sala para ser medicada e tomar o soro para aliviar a dor,
Eu fiquei parado em pé, a sala superlotada, pessoas internadas ali, e não tinha quarto de internação, então as pessoas estavam locadas assim nos corredores do hospital, aquela coisa triste, aquela cena horrível. Tinha um senhor assim na minha frente, e aquele senhor, aparentemente, ele havia sofrido um derrame, pelo que eu percebi ali, o atendimento dos médicos que aqui e acolá passavam por ali. Ele não falava, e um lado dele estava paralisado, ele deitado ali naquela maca, e eu comecei a chorar. Quando eu, de repente, de longe, não estava na distância, não era muito longe, uma distância daqui nesse primeiro banco onde os irmãos estão sentados aqui, eu encostado vi quando uma senhora chegou perto dele, uma senhora assim, pelos seus 50 anos, não mais que isso, 45 a 50 anos aparentemente. E aquela senhora chegou perto dele, ela não era médica, eu prestei atenção que ela não era médica, ela não era enfermeira, não sei se ela tinha alguém ali no hospital, mas eu percebi que ela não tinha nada a ver com aquele senhor. Mas eu vi quando ela chegou perto dele, e ela começou a citar versículos para ele. E aí ela começou a pregar para ele, bem baixinho ali, de forma bem discreta. Eu vi porque eu estava prestando atenção, mas ela estava de forma bem discreta, com a fala baixa. Eu via e percebia ela sussurrando versículos no ouvido daquele senhor, pregando para ele, falando com ele de Jesus. E eu vi quando ela falou assim para ele: o senhor quer aceitar Jesus? Se o senhor quer aceitar Jesus, aperta aqui na minha mão. E ela pegou a mão dele assim, ele tinha um lado paralisado, e ela percebeu, pegou a outra mão e pediu para ele apertar. E ele tentando se esforçar, tentando se mexer na cama. E eu comecei a chorar vendo a atitude daquela senhora e vendo o drama que aquelas pessoas estavam vivendo ali, aquelas famílias, aquelas pessoas internadas ali naquela situação. O que será da nossa nação? Eu pergunto, jovens, irmãos e irmãs que me ouvem hoje à noite. É uma semana jovem, e há muitos jovens aqui hoje à noite. E o momento é propício para nós refletirmos sobre os dramas que está vivendo o nosso país. Você pode me dizer, mas pastor Nilson, isso não tem nada a ver conosco. O senhor está querendo entrar numa área que esta área é política, não tem nada a ver com a igreja. Pois eu ouso dizer a esta igreja hoje à noite, eu ouso dizer a moças e rapazes aqui hoje à noite, se este país está vivendo uma crise política sem precedentes, se este país está vivendo uma crise econômica sem igual, como está, se este país está desestruturado, socialmente falando, até culturalmente falando, porque da maneira como nós estamos lidando com os nossos índios, da maneira como nós estamos lidando com a arte neste país, da maneira como nós estamos lidando com o espaço que damos ou que temos dado à educação, nós estamos percebendo que há uma crise sem precedentes em todos os setores, em todas as dimensões. Crise política, econômica, social, ética, moral, crise de família, crise institucional. E se todas estas crises estão instaladas nesta nação, eu ouso, atrevo-me a dizer a vocês hoje à noite, sem titubear, que todas estas crises são consequências de uma crise espiritual e de uma crise de avivamento que vive a igreja evangélica neste país. Se vocês lerem a Bíblia, todos os avivamentos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eu posso citar aqui, por exemplo, o avivamento que viveu o povo de Israel quando voltou do exílio e estavam num processo de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém que havia sido destruída, que estavam num processo de reconstrução
de si mesmo, como gente, como pessoas, como seres humanos, como nação, Deus mandou um grande avivamento. E estava na liderança ali, foi naquele período de Neemias, de Esdras, que era o escriba. Nós temos 2 livros na Bíblia com esses 2 nomes: o livro de Esdras, o livro de Neemias. E o avivamento que Deus mandou ali, se você prestar bem atenção, primeiro, foi um avivamento decorrente da palavra. A palavra foi lida, a palavra foi explicada, a palavra foi aplicada, e o texto bíblico diz, a narrativa lá do Antigo Testamento nos deixa muito claro que houve pranto, clamor, choro de manhã até o meio-dia, de um povo que estava arrependido e que deu ouvidos à palavra ou às palavras de Deus que estavam sendo ditas naquele dia. E esse avivamento que aconteceu lá foi um avivamento que transbordou para a sociedade inteira. Todos os avivamentos da Bíblia, tanto do Antigo, estou dando apenas um exemplo de Neemias, mas existem outros momentos de avivamento no Antigo Testamento, transbordaram para a sociedade inteira. Os avivamentos do Novo Testamento não são diferentes. Eu posso citar para vocês os textos de Atos dos Apóstolos a partir do capítulo número 2. Eu posso citar para vocês o grande avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso, quando o apóstolo São Paulo passou pregando o evangelho em Éfeso. E a cidade de Éfeso, que era uma cidade extremamente idólatra, tinha lá o grande templo da deusa Diana, que eles chamavam a Diana dos Efésios. Havia um culto e uma adoração a Diana, um templo dedicado à deusa dos Efésios, a Diana dos Efésios. E o apóstolo Paulo pregou o evangelho de forma tão poderosa que houve um avivamento tão grande em Éfeso, que a Bíblia diz que os efésios foram para a praça pública queimar os seus livros de bruxarias, seus amuletos, seus ídolos. E o texto bíblico diz que eles batiam no peito e confessavam seus pecados em praça pública. Tal foi o avivamento que Deus mandou na cidade de Éfeso. Se nós lermos a história dos avivamentos, se você ler os avivamentos da Inglaterra, do país de Gales, se você ler sobre os avivamentos nos Estados Unidos com Charles Finney, com Dwight Lyman Moody, que foi um pregador do século XIX, o de John Wesley, o avivamento de John Wesley na Inglaterra, lá pelos séculos 17 e 18, você vai perceber que todos esses avivamentos influenciaram na sociedade inteira. O avivamento de John Wesley, por exemplo, na Inglaterra, influenciou até nas leis da Inglaterra. O avivamento de Charles Finney nos Estados Unidos influenciou até nas políticas norte-americanas. No país de Gales, diz a história que quando Deus enviou um grande avivamento no país de Gales, pela atitude de um jovem, por nome Ivan Roberts, que ouviu e viu o pastor dele agonizando em oração, pedindo a Deus para que o dobrasse, ele reuniu os jovens da igreja e convocou-os à oração. E os jovens começaram a orar. Na semana seguinte, não só os jovens estavam em oração, mas a história diz que toda a igreja resolveu unir-se em oração, e toda a igreja começou a orar. A história diz que em 6 meses, com 6 meses, um período de 6 meses de oração, a história diz que em todo o país de Gales havia em torno de 100 mil pessoas que haviam aderido àquele projeto de oração. E sabe o que aconteceu? Deus mandou um avivamento tão grande no país de Gales, que os prostíbulos faliram, porque as prostitutas se converteram. As cadeias ficaram de portas vazias, porque não tinha mais ninguém praticando crime para ir preso. Os estádios e os teatros tiveram que alterar suas programações, porque o povo preferia ouvir a pregação
a ir para os estádios assistir o jogo ou ir para os teatros assistirem as programações teatrais. A história diz mais, que os juízes começaram a se reunir e trocar luvas brancas uns com os outros, começaram a se presentear uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crimes para ser julgado. Deus sarou a nação, um avivamento genuíno e verdadeiro contagiou a nação inteira, e aquele povo experimentou um verdadeiro avivamento. Aleluia! Diferente do que está acontecendo no Brasil, há uma crise moral, espiritual, há uma crise de avivamento. Megas templos construídos neste país não é sinal de grande avivamento. Ajuntamento, multidões, numa busca litúrgica efervescente, não é sinal de avivamento nesta nação. Marcha para Jesus, como aconteceu recentemente, que não está mais para marcha para Barrabás, marcha para Pilatos. Acho que devia mudar o nome, devia ser marcha para César, marcha para Pilatos, marcha para Barrabás, porque para Jesus ali não tem nada. Para Jesus ali é o seu nome, só de resto não tem nada. Marcha para Jesus, balada gospel, show gospel, isso não significa e não representa verdadeiro avivamento. Uma igreja genuinamente avivada, uma igreja verdadeiramente avivada é aquela que influencia o mundo, que incendia a nação. Que avivamento é esse que nós estamos vivendo, que está cada dia mais aumentando o número de escândalos? Que avivamento é esse que nós estamos vivendo, que a igreja trocou o poder da cruz pelo poder político? Que avivamento é esse que nós estamos vivendo, que a igreja evangélica brasileira está gostando da tietagem e está gostando de nomes de artistas e celebridades que se deviam comportar como homens de Deus, como profetas de Deus, como pregoeiros da justiça e do evangelho, mas gostam de se comportar como estrelas, gostam de se comportar como artistas. Deus não está procurando estrelas e nem artistas, está procurando homens e mulheres que queiram andar com Ele. Então a minha pergunta inicial na minha pregação: qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você parou para pensar que os caminhos que esta nação tem tomado são caminhos de morte? Qual foi a última vez que você parou para pensar que os caminhos que a igreja evangélica brasileira tem trilhado nesses últimos dias são caminhos de desvio da cruz, são caminhos que desviam do Calvário, são caminhos que desviam do Evangelho, são caminhos que estão divorciados do Evangelho e da doutrina dos apóstolos? Por que eu levanto este questionamento hoje à noite? Porque é com esse tom e é com esta intensidade que João está lamentando e chorando aqui no livro do Apocalipse. Vejam, eu fiz questão de ler do versículo 1, porque nós temos o contexto da história. O que está acontecendo? João está tendo uma visão, e a visão que ele tem é de um livro que está selado com 7 selos. Ele tem uma visão que ele via na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Este livro estava escrito por dentro e por fora, e este livro estava selado com 7 selos. Parece que neste livro selado com 7 selos, que está escrito por dentro e por fora, parece que ele define o futuro da humanidade inteira. Parece que ele é quem vai definir qual será o desfecho de toda essa história. E vejam o que diz: um anjo forte começou a proclamar em grande voz, no versículo 2: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? O anjo faz esta pergunta, um anjo forte, segundo João. Era um anjo forte que ele via na sua visão, que questiona, que pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E no versículo 3 ele diz:
que nem no céu. Essa é a resposta à pergunta. A resposta à pergunta, ao questionamento do anjo é: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não há ninguém que pode abrir o livro, nem sequer de olhar para ele, menos ainda de desatar os seus 7 selos. João entra em pânico. João começa a chorar. Não há ninguém digno de abrir o livro. Não há ninguém digno sequer de olhar para este livro. O que vamos fazer? Qual é o futuro da humanidade? Qual será o desdobramento de tudo isso aqui? Qual será o final, o desfecho de toda essa história? Eis que diante daquele clamor, daquela angústia, eis que diante daquele choro e daquelas lágrimas, eis que diante daquele desespero, soa uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número 5. João escreve dizendo que um dos anciãos se apresentou a ele e disse: não chores, eu tenho uma boa notícia, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Que coisa extraordinária! Esta mensagem, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, traz ao nosso coração esperança. Esta mensagem, em primeiro lugar, traz ao nosso coração esperança. Eu quero dizer a você, moço e moça, irmão e irmã que me ouve hoje à noite, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. A nação vai de mal a pior. O cenário político não é dos melhores, nunca foi, piorou agora. Nós estamos diante de uma crise ou de várias crises sem precedentes na história da humanidade. Mas eu quero dizer a esta igreja aqui, este cordeiro que aparece lá no livro do Gênesis, que aparece no livro do Êxodo, que aparece no Levítico, em Números, em Deuteronômio, este cordeiro que está nas páginas veterotestamentárias, este cordeiro que foi apresentado por João em Mateus, quando diz o texto que João estava pregando e quando Jesus entrou na multidão em direção a João para ser batizado, João bradou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este cordeiro que está nas páginas do Novo Testamento, este cordeiro que aparece no último livro da Bíblia. Sabe por que ele aparece aqui no último livro da Bíblia? E com estas expressões, ou com esta expressão do ancião, este cordeiro tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele continua Senhor da história. Ele é um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e no consumar da história ele permanece Senhor da história. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esperança. E esperança aqui não é esperar. Esperança aqui é esperançar. Esperança aqui é você se levantar do seu lugar e agir, e trabalhar, e fazer alguma coisa. Eu tenho liberdade hoje à noite de falar com vocês, porque eu vejo aqui um bom número de jovens, moças e rapazes. Não deixem passar a oportunidade de vocês. Não deixem, não desperdice o tempo. Eu sei que nós estamos aí na grande era digital. Eu sei que nós estamos aí no grande momento que é um momento do entretenimento, é um momento da distração com o mundo virtual, com as redes sociais. E agora é interessante, né, que tem um programazinho, eu não sei se é um programa ou o que acontece. Eu sei que aparece lá na tela do meu celular: olha, você gastou 5 horas nas redes sociais. 5 horas nas redes sociais. Você ficou esta semana 6 horas nas redes sociais.
Esta semana você gastou 8 horas nas redes sociais. Menos. Diminua esse tempo aí. Tempo é precioso. E tempo é um bem não renovável. Nunca mais você vai conseguir recuperar o tempo que você perdeu quando tinha 15 anos. Nunca mais você vai conseguir recuperar o tempo quando você tinha 20 anos. Eu tenho 40 anos hoje, eu fico olhando para trás e eu fico pensando, meu Deus, quando eu tinha 20 anos eu podia ter feito assim, não fiz. E não adianta mais ficar pensando que quando eu tinha 20 anos devia ter feito assim. Agora eu tenho que levantar a minha cabeça, olhar para frente e tentar correr atrás desse tempo perdido. Eu não consigo mais o tempo dos meus 20 anos, mas eu tenho que correr e acelerar. Então não perca tempo, não desperdice o seu tempo. O clamor de Deus para a juventude deste tempo é este: levante-se do seu lugar. Estamos precisando de moças e rapazes que tenham a atitude de João aqui no livro do Apocalipse. Qual foi a atitude de João aqui? Ele está em prantos, ele está chorando. A ação dele é chorar. E chorar aqui não é só em desespero. Chorar aqui é a atitude de clamar a Deus por este país. É a atitude de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa pelos pobres, pelos oprimidos, pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado. É a atitude de levantar as mãos, de levantar-se, arregaçar as mangas da camisa e trabalhar lá na faculdade, trabalhar lá na escola, lá no colégio, fazer alguma coisa. Nós somos a geração deste tempo que precisamos nos levantar e dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me com o teu poder, reveste-me para a tua glória. O que você tem feito, moço e moça, para melhorar a qualidade do ensino, para melhorar a escola? Está aqui o meu filho Eric, e já por 2 vezes eu tive esse tipo de conversa com ele. Uma situação numa escola que ele estudava lá na Zona Sul, e uma outra situação nessa escola que ele está estudando atualmente. E eu falei assim para ele: você está lá não é só como um aluno que foi matriculado, está estudando para correr atrás da sua vida, para melhorar a sua vida, para ter estudo, para se qualificar, para se preparar para o mercado de trabalho e para se profissionalizar. Você está lá não só para isso, você está lá para isso e você deve correr atrás sim disso aí. Mas não é só isso, há um propósito maior por trás disso. Você é um agente de Deus lá. Você é um agente de Deus lá. Mas a qualidade dessa escola aqui está por fora. Mas a diretora aqui. Mas a professora. Você pode mudar essa história. Pode. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu vinha viajando de... Tá onde, meu pai amado? Da África do Sul para cá, o Brasil. Vinha voltando. Fui num trabalho missionário em Moçambique. Aí fizemos uma conexão. Passamos um dia lá na África do Sul, que eu amei a África do Sul, porque eu sou apaixonado pela história de Nelson Mandela, e peguei um voo e vinha voltando. Já tinha lido todos os livros que levei para ler, já não tinha mais nada para fazer, um voo longo danado, e na hora não passava, e aí eu fiquei lá mexendo no controlezinho para ver o que tinha para assistir na poltrona do avião, e achei um filme que eu quero pedir para vocês assistirem depois. Assistam: Estrelas Além do Tempo. Já assistiram? Ou já ouviram falar? Estrelas Além do Tempo. Claro que eu não vou contar o filme, né? Mas é a história. É a história de 3 mulheres. É a história de 3 mulheres negras num tempo de segregação, de preconceito em alto nível nos Estados Unidos, como vocês todos sabem que aquele país sempre foi. E há um momento lá na história, uma das protagonistas do filme, que ela porque queria ser engenheira da NASA. E ela precisava estudar numa universidade, mas aquela universidade que ela queria estudar era uma universidade só para brancos. Negros não podiam entrar. Pois um belo dia, ela se aprontou, se ajeitou, e ela disse assim: eu vou enfrentar o juiz e vou pedir para estudar. E ela foi. Chegou lá perante o juiz. O juiz olhou para ela, antes que ela começasse a falar, o juiz olhou para ela e falou assim para ela: você não sabe que, senhora Jackson, a senhora não sabe que essa universidade é uma universidade só para brancos? Que negros não podem entrar? Ela disse: eu sei, sim, senhor. O senhor me permite eu me aproximar? E o juiz disse:
Pois não. Ela se aproximou. Quando ela se aproximou, ela disse para o juiz: senhor juiz, o senhor, melhor do que qualquer um, devia saber aqui a importância de ser o primeiro. Aí ela tinha pesquisado a vida do juiz antes. Ela disse assim: o senhor foi o primeiro na sua família a cursar um curso universitário, um curso superior. O senhor, na sua família, foi o primeiro a entrar para as Forças Armadas norte-americanas. E eu quero muito entrar nessa universidade. Só que eu não posso mudar a cor da minha pele. Eu preciso da sua ajuda. De todas as histórias que o senhor vai ouvir aqui hoje, qual delas vai importar daqui a 100 anos para que o senhor seja de novo o primeiro? Ele olhou para ela e disse: vai. E autorizou aquela jovem negra estudar numa universidade que era só para brancos. Porque ela ousou. Ela foi a primeira a estudar na universidade que era só para brancos, a primeira negra a entrar numa universidade que era só para brancos, e o juiz foi o primeiro a conceder que uma negra entrasse numa universidade que era só para brancos. Você pode fazer alguma coisa assim? Moço, moça, você pode fazer alguma coisa assim? E Deus conta com você hoje. Conta com você hoje. Você pode dar o tom da história. Você pode mudar, alterar o tom da história. O bastão está em nossa mão. Nós estamos escrevendo a história deste tempo. E eu sempre que vou orar, sabe qual é a minha oração? Eu digo a Deus, a minha oração a Deus não é: Deus, eu quero ver milagre no meu ministério. Deus, eu quero que isso aconteça no meu ministério. Deus, eu quero que... Não. Se acontecer milagres no meu ministério, glória a Deus. Mas não é essa a minha oração. Quando eu vou orar, eu digo: Deus, primeiro, eu quero me achar. Eu quero me encontrar fiel diante de Ti. Eu quero me encontrar fiel diante de Ti. E a segunda coisa que eu quero para o meu ministério: eu não quero ser um lambedor de portas para ficar confortável no palácio. Eu não quero sair na urina da história. Eu não quero descer pelos ralos de uma sociedade medíocre que jaz do maligno. Eu quero escrever a minha história com H maiúsculo. Eu quero me levantar, Senhor. Eu quero me erguer na Tua presença. Eu tenho certeza que estou pregando para jovens aqui hoje, que assim ora e que assim quer também. Então levante a sua mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. E diga a Deus: eis aqui a minha vida, usa-me da maneira que Ele apraz. A primeira mensagem que fica para nós aqui é esta: esperança. E segundo, e eu termino aqui, segunda coisa que eu presto, que eu observo aqui, que quero compartilhar com vocês, é que o ancião disse: não chores. Eis aqui quem? Quem foi que o ancião apresentou? Vamos lá. Eu acho que vocês já devem estar cansados, não é isso? Quer que eu pare já, não é? Não. O nome do filme é Estrelas Além do Tempo. Estiver anotando a nota aí. Estrelas Além do Tempo. Vale muito a pena. Na Netflix eu não achei ainda. Não sei se é o meu pacote que é pequeno, mas eu encontrei. Se tiver um plano lá mais sofisticado, quem sabe você consegue. Mas é Estrelas Além do Tempo. O ancião diz para João: não chores. Eis aqui quem? Quem? O ancião disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí o texto diz assim, olha que interessante: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé Está aí na Bíblia, você não está lendo não? Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Ele olhou e viu no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, que estava em pé, cordeiro. Mas espera aí, o ancião apresentou para ele quem? E ele viu um cordeiro, não é? Você já parou para pensar nisso aqui? O ancião diz assim: eis aqui o leão
cordeiro. Oxe, é o leão ou é o cordeiro? Ou João está com a visão meia. Ou João tem problema. Que, por exemplo, como é que chama aquelas pessoas que a gravata é vermelha, mas ele fala é verde? Daltônico. Porque aqui não tem a ver com cor, né? Tem a ver com animal. Será que João está confundindo as coisas? O animal que ele apresentou um leão para ele. Aí quando ele olha, ele vê um cordeiro. Já se perguntaram disso? Não. Já se lê esse texto? Já se... Mas por que isso? Como assim? Avança as páginas da Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 13. No mesmo Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Aqui ele está tendo outra visão. A visão que ele está tendo aqui é de uma besta que subiu da terra, possuía 2 chifres, parecia cordeiro, mas falava como? Olha aí. Aqui ele vê uma besta, parece cordeiro, mas quando fala, é um dragão. Lá atrás, o ancião disse para ele: eis aqui o leão da tribo de Judá. Quando ele vê o cordeiro. Meu Deus, o que é isso? Deixa eu dizer a vocês, Jesus, na sua defesa própria, para se defender a si mesmo, ele é cordeiro. Na sua defesa, ele é cordeiro. Mas para defender a sua igreja, ele é leão. Na sua defesa, ele é cordeiro. Isaías, 750 anos antes dele, profetizou: como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Bateram na face do meu Jesus, ele não reclamou. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ele não reclamou. Bateram com uma cana na sua cabeça, ele não reclamou. Cuspiram na sua face, ele não reclamou. O insultaram, ele não reclamou. Rasgaram as suas vestes, ele não reclamou. Vendaram a sua face, ele não. Seus olhos, ele não reclamou. Bateram nas suas costas com um chicote, ele não reclamou. Ele permaneceu calado. A culpa de nós todos estava sobre ele. Ele suportou a cruz como cordeiro de Deus e foi moído na cruz do Calvário. Agora, depois de bradar, está consumado, o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. E sabe o que aconteceu? Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: eis que eu vos dou poder, quando o Espírito descer sobre vós, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, foi a igreja cheia do poder do Espírito Santo. Agora ele, para a sua igreja, não se comporta mais como cordeiro. Ele, para a sua igreja, se comporta como o leão da tribo de Judá. O leão defensor da igreja. Quem é que defende a igreja? Aleluia, Deus! Como leão. Quem é que defende a igreja? Jesus, o leão da tribo de Judá. Na nossa pregação nós anunciamos um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Na nossa pregação nós anunciamos Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No nosso evangelho nós anunciamos o Cristo ressurreto, que foi moído com nossas pisaduras, que foi castigado, que foi feito maldição. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. A culpa que era minha e era tua estava sobre ele, mas a justiça que era dele foi posta sobre mim, sobre você, sobre nós. Essa é a nossa pregação. Mas quando se trata de defender a igreja, ele é o cordeiro. Cordeiro
Ou seja, ele é o leão da tribo de Judá. Eu termino aqui dizendo o seguinte: é por causa disto, vou falar bem baixinho aqui para ninguém ouvir lá na rua, é por causa disto que eu não acredito em político que defende igreja. Eu não. Eu voto cumprindo os meus deveres como cidadão, e diga-se de passagem que o voto é democrático, é secreto e é livre. Eu exerço as minhas obrigações e os meus direitos como cidadão, observando esses 3 itens aí, analisando o perfil e as propostas do candidato no todo, como um todo, para o bem comum. Porque tem que defender a igreja. Quem defende a igreja é Jesus Cristo. E se Jesus não defender a igreja, pastor, vai para o martírio então. Como foi a igreja no primeiro século. Jesus não defendeu a igreja no primeiro século, em tese, tá? Entre aspas. A defesa estatal, a defesa política, a defesa do Estado, a defesa... Não houve essa defesa. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Matias teve o couro arrancado como se arranca o couro de um animal, Tomé foi flechado pelas costas, João, apesar de ter morrido de morte natural, mas foi colocado dentro de um caldeirão fervendo, e Policarpo foi queimado vivo, os grandes homens como Jerônimo Savonarola em Florença, na Itália, foi queimado vivo, e tantos outros homens ao longo da história do cristianismo. Se Jesus não defender a igreja, é porque ele quer que ela vá para o martírio. Então que ela vá para o martírio. Eita Deus. Estou dizendo isso aqui porque não adianta a igreja evangélica brasileira ficar folgada achando que agora está de boa porque tem um presidente aí assim, assado. Vai vir a perseguição para esta nação, tá? Há um juízo de Deus chegando para este país. Eu acredito assim. Eu tenho pregado isso na maioria das minhas pregações. Eu sei que tem gente que sai fungando comigo porque tem crente que ele fica mais irritado quando você critica Bolsonaro do que quando você critica Jesus. Se você criticar Jesus, não tem problema não. É verdade. Critica Jesus, não tem problema não. Ele até ajuda a criticar, mas critica Bolsonaro, ele se arrepia, ele fica pisando na ponta dos pés. Eu estou aqui hoje à noite e eu sei que já levei nome de comunista, já levei nome de petista, já levei nome de marxista, mesmo sem nunca ter votado no PT, porque eu nunca votei mesmo. Mas já levei nome, sou xingado, mas não tem problema. Eu não sou de esquerda nem de direita, não estou aqui defendendo o partido A, nem B, nem C. Eu sou defensor do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Quem perdoou meus pecados foi Jesus. Quem vai arrebatar a igreja é Jesus. Quem é o protetor da igreja é Jesus. Quem é o defensor da igreja é Jesus Cristo. Se tivéssemos uma igreja que militasse pelo Evangelho como militou pela política em 2018, o Brasil estava bom, viu? É Deus. A história da pregação do Evangelho ia ser outra, porque foi um horror. Deixa eu parar por aqui. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.